Então, boa noite a todos. É uma alegria para todos nós estarmos de volta a mais um capítulo do nosso livro Mereça Ser Feliz. A gente recomenda, para os que não viram ainda, da semana passada, que a gente fez um resumo inicial da introdução e do primeiro capítulo. Então é importante que a gente sempre reveja, releia ou veja novamente a questão dos capítulos anteriores. E nós falávamos da importância de entender o significado desse propósito que todos nós estamos fazendo, neste esforço que estamos fazendo de buscar a felicidade. Aquela felicidade verdadeira, não a que vem das ilusões ou que são momentos fugazes. Os espíritos amigos, principalmente nesta obra, também nos colocam o quanto que a verdadeira felicidade ela vem desta fortaleza íntima, dessa condição interior de segurança, que nós poderíamos também dizer de fé. O homem, o ser humano que ainda não desenvolveu essa fortaleza interior, ele é suscetível, ele é vulnerável, e dependendo de como as questões à sua volta se organizam, ele vai ter uma desestruturação interior, que pode estar entrando num desespero, numa síndrome do pânico, num desequilíbrio emocional, num medo exagerado. Então, todas essas questões, para nós que estudamos, acabam sendo, não digo fáceis de entender, mas são uma comparação muito segura, de entender que estas questões de equilíbrio interior não garantem a felicidade, mas são um pré-requisito dela, como nós falávamos semana passada. Eu preciso, num primeiro momento, entender que sou merecedor da felicidade para não fechar as portas interiores. Então eu abro as portas interiores e me posiciono como merecedor da felicidade. Então estou apto. O segundo aspecto que nós falamos é que há um caminho a ser percorrido. Então, dentro deste caminho que é o conhecimento interior, a gente passa a entender que esse autoconhecimento vai nos dando condições de, nos conhecendo melhor, prever reações, antecipar ações, se mobilizar e se preparar de uma forma melhor para o enfrentamento de todas as condições. Isso acaba sendo até um pouco óbvio, porque em todas as questões da nossa vida a gente precisa se preparar para tudo que a gente for fazer. Uma prova, uma construção, uma atividade profissional, principalmente aquelas mais importantes ou aqueles momentos mais decisivos, a gente precisa de um preparo. O plantio para a própria terra, a gente sabe disso, eu preciso preparar a terra para receber a semente. Então esse preparo interior, ele com certeza nos dá melhores condições do enfrentamento das situações que se apresentam. Se eu não tiver esse preparo, ou se eu estiver frágil e vulnerável, vai ficar mais difícil manter o equilíbrio. E em não mantendo o equilíbrio, fica mais difícil manter essa serenidade interior, que são pré-requisitos para a felicidade. Então, o nosso autor aqui coloca bastante essa questão. É a obrigação nossa, cristã, de fazer a caridade, de auxiliar o próximo. Isso está na lei, Está na lei. Fora da caridade não há salvação. A fraternidade é uma questão humana. Quando a gente fala que somos uma humanidade, que somos seres humanos, existe como se fosse uma definição do que seria esse ser humano, sem levar em questão as coisas biológicas, mas o ser social, de como é que nós nos relacionamos. O que estabelece essa questão dos direitos humanos? Eles estão fundamentados no respeito, na solidariedade. Então essas questões são óbvias. Aí nós dizíamos semana passada, elas acabam sendo uma obrigação de todo ser humano, em olhar no entorno e perceber que nós precisamos nos dar as mãos
e juntos providenciar o que é melhor para todos nós. É o conceito de família, é o conceito de estarmos juntos. Então essa é uma questão também óbvia, mas tudo isso, nós vamos ver agora, não garante este equilíbrio interior e esta segurança interior. Muitas vezes nós conseguimos providenciar para os outros situações melhoradas, dentro de uma ação de caridade, de fraternidade, de solidariedade, e nos enxergaremos um pouco mais à frente, nós mesmos vulneráveis a situações emocionais, inseguras, ou insegurança, medo, como nós já dissemos. Então, por isso que o autor, o Eurípides Barçanufo, coloca que essa felicidade ela não vem com manifestações exteriores. É algo que tem que ser um movimento de alma, portanto, fundamentado no autoconhecimento. Ele falava semana passada, nós lemos um trechinho, que nessa jornada, quando a gente se apresenta dentro de uma situação cristã, a gente se dedica, o aprendiz começa a sua faina espiritual, o seu conhecimento, ele vai se doar nas atividades de amor ao próximo e na afanosa busca desse conhecimento, uma vez que nós entendemos que é importante. O tempo passa e a melhora é evidente. Tudo que a gente começa, a gente fala que é aquela questão dos primeiros movimentos. Eu não estava fazendo nada naquele sentido. A partir do momento que eu começo a fazer algo, os resultados surgem. Por que surge? Porque não tinha nada. Qualquer um ou dois que eu acrescente já é algo. Mas à medida que o tempo passa, o próprio trabalhador observa em determinado momento que se encontra diante de si mesmo com o grave compromisso de transformação e crescimento e tendo evidentemente uma longa jornada pela frente. Nesse sentido, experimenta a sensação de que o progresso efetivado não é compensador e passa a debater-se com a questão da felicidade, do equilíbrio, como dissemos, e da superação de velhos vícios. Percebe que estudo e trabalho por si só não geram a transformação e a excessitude desse estado íntimo que requer um tanto mais de aplicação do servidor a novos campos de trabalho na sua intimidade. Então isso é uma coisa meio óbvia também, O fato de eu estar organizando exteriormente essas atividades não vai garantir a transformação interior. Principalmente por conta de velhos hábitos. Nós todos, a humanidade, basta olharmos em volta e analisarmos interiormente, temos alguns hábitos que precisam ser modificados. E aí precisa esforço para modificar os hábitos. E nem todos nós estamos dispostos a fazer essas renúncias e sacrifícios. Por isso que as coisas melhoram no primeiro momento, mas como a gente diz, a partir de que você se torna mais apto a enxergar as coisas através da caridade, você se volta para você e você percebe que você também tem que dar alguns passos nesse sentido. Nessa hora decisiva da caminhada espiritual, se o discípulo não dispuser de elevadas doses de atenção e paciência na compreensão de suas necessidades profundas, poderá sucumbir nos estados de descrença e desânimo, vindo a permitir-se o desencanto com o idealismo superior. Falta-lhe horizontes sobre os caminhos a construir para a aquisição da paz legítima, respostas mais consistentes aos seus dramas interiores, os quais deseja superar em busca do homem novo. Esse aspecto é interessante porque é como se também nós nos tornássemos mais exigentes, não é assim? Hoje, a gente não comenta aí, nossa, quem dera eu ter a idade de 17 anos com a experiência dos 60. Não é isso que a gente fala por aí? Quando você olha a vida com mais experiência, você percebe quantas vezes você errou lá atrás, normalmente a gente fala isso. Então nós na caminhada espiritual também vamos nos tornando mais experientes e mais sábios. A gente vai começando a perceber, dentro dessa visão dilatada da consciência, estas questões. E aí, quando nós olhamos para nós, este grau de exigência ocorre. Eu começo a enxergar situações que antes não enxergava, porque não conhecia. Não é assim? Então é importante
que nesse momento eu não desanime. É como se antes eu tivesse mais ou menos cego, ou eu permitisse algumas coisas, mas à medida que eu vou vendo como a vida funciona, eu vou enxergando que algo já não serve mais para mim. Eu teria que estar num estágio superior. Com a humanidade foi assim. A gente já é mais civilizado. Algumas práticas da barbárie já não existem mais. A gente já não aceita isso. Por quê? Porque nós evoluímos. Então, nesta caminhada é importante entender que o nosso olhar se torna mais crítico, né? Mais aguçado, e a gente passa a perceber essas questões. E aí a necessidade de aderirmos à transformação com esforço e não fugirmos dela, como dizíamos semana passada, que ocorre em muitos casos. A gente foge dessa transformação de diversas formas. Uma, nós já comentamos bastante, são as fugas e as transferências de responsabilidade. Eu acabo transferindo para ombros alheios as responsabilidades das minhas relações e não entendo que a responsabilidade é minha. Então, não posso fugir, não posso transferir, tenho que olhar para estas questões interiores e tratar delas, tratá-las com afinco, com esforço, no sentido de buscar a mudança de velhos hábitos. Por isso que Kardec falava que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em dominar as más tendências. Então está ali o esforço de novo. Eu preciso estar melhorado imediatamente? Não, mas eu tenho que estar me esforçando para tal. Não é isso? Pensará então de si para consigo: para que tanto esforço se não observo melhoras na minha vida pessoal? Com que objetivo trilhei esse caminho se não consigo vencer certas limitações que atormentam a minha consciência? Por que não alcancei um tanto mais de felicidade ante tanta movimentação e empenho na trilha de espiritualização? É como se a gente não acreditasse, né, que está fazendo um esforço danado e as coisas não melhoram. Se eu continuar com essa tendência de querer que as coisas se resolvam por fora, como uma varinha mágica, não vai acontecer. Nós sabemos que fazer o bem não é cumprir com uma agenda de caridade. Isso é importante, porque eu estarei fazendo o bem para o outro, uma sopa, um prato de comida. Mas interiormente isso não garante que eu estou sendo melhor do que eu era. Vale sempre a intenção. E por isso a necessidade do autoconhecimento, para perceber de que forma eu estou reagindo a essas ações e o quanto eu estou sendo sincero na execução delas, não é isso? Comum observar igualmente o pessimismo em que se encontram muitas lideranças valorosas, entregues ao desânimo depois de ricos investimentos na lavoura doutrinária, em anos de trabalho e devoção, desacreditando de tudo e de todos, projetando no movimento cristão espírita o derrotismo que tomou conta do seu campo mental. É aquela passagem do Evangelho que fala que o amor de muitos esfriará. Quando a gente está num campo de dedicação e às vezes não percebe melhoras, né? E às vezes não percebe mesmo. As pessoas continuam iguais. Existem as questões que a gente sempre fala da ingratidão, daquilo que a gente se esforça em benefício dos outros e não tem a resposta que julgávamos merecer. Mas isso tudo é, de novo, uma ilusão e um erro conceitual, imaginando que eu precise receber algo em troca. Todas as vezes que eu me movimentar no sentido de obter algo em troca daquilo que faço, não estarei fazendo a movimentação interior verdadeira. Nós fazemos o bem, ou deveríamos fazer o bem, pelo próprio bem, não para obter qualquer vantagem, qualquer reconhecimento. Então, se interiormente eu estou mobilizado a fazer algo e crio uma expectativa de receber em troca um reconhecimento e uma valorização, já estou errado. Nós vamos ver logo mais no parágrafo. A gente não barganha essas coisas com o Criador.
O que significa dizer que não barganha essas coisas conosco mesmos, uma vez que estamos imagem e semelhança, e que o meu essencial é feito a essa imagem e semelhança. Então, todas as vezes que eu me movimento por interesse, é um movimento egoísta. Eu estou interessado em algo e eu tenho que agir com desinteresse total. Por isso é importante se conhecer, para perceber se lá no íntimo não existe uma intenção escondida. Porque muitos não se conhecem, estão trabalhando para obter resultados. Não se trabalha para obter resultados. Agimos por amor à obra, simples e unicamente. Conseguimos perceber essa diferença? O tanto que ela pode ser sutil? Né? E nós, humanidade, não estamos muito acostumados a essa questão. Tanto é que os maiores líderes na Terra são os que mais são servidos e os que mais recebem. E a liderança espiritual ela é uma liderança totalmente fundamentada no desinteresse. O que significa dizer, como diz o Evangelho, o maior de todos é o que mais serve. É o que se entrega totalmente. E não fica esperando reconhecimento nem retorno. Segue em frente, fazendo o bem aonde quer que esteja. Então, significaria dizer, numa comparação ainda um pouquinho mais dura, que nós trabalharíamos sem salário. Mas como que eu vou trabalhar de graça? Né? A gente não passa pela nossa cabeça essa questão. É claro que dentro dos mecanismos terrestres isso seria até injusto. Né? Tem direito o soldado ao soldo. O trabalhador ganhará o pão com o suor do rosto. Então, nas questões terrenas, isso é óbvio, a César o que é de César, né? Dentro da lei. Mas na questão espiritual, não. Na questão espiritual, eu preciso entender que estarei me dedicando a um compromisso de elevação sem nenhum interesse de retorno. Isso é importante para que a gente não perca o feito ou deixe de realizar a transformação. Falta de horizontes, rotina exaustiva, sensação de faltar algo na melhoria das atividades, sem conseguir se dar conta do que seja, a ausência de criatividade de novas alternativas e soluções para os velhos problemas de grupo e comportamento, cansaço na luta com as imperfeições, sem encontrar caminhos para o progresso pessoal. Esses são os resultados de algumas de suas tarefas, depois de anos peregrinados nas vivências espiritistas ou cristãs. O que estará acontecendo? Será um problema de obsessão, um descuido? O que ocorre nessas circunstâncias? Será normal esse tipo de vivência ou será o fruto de uma semeadura mal trabalhada? Essa questão sutil da vivência espiritual tem passado despercebida de muitos, e não é por outra razão que bons tarefeiros têm abandonado a sementeira ou tombado em diversos insucessos do comportamento. Façamos uma análise sobre o assunto, tomando por base um campo preparado para o plantio, onde o agricultor não deitou as sementes nas covas. Que resultados esperar dessa sementeira sem semeadura? Em outro quadro, poderíamos supor que o lavrador semeou, no entanto, sua impaciência e intransigência com a natureza lhe retiram a força para continuar os cuidados imprescindíveis com a gleba. Assim é a situação do trabalhador. Trabalhar e estudar são os caminhos de descoberta e fortalecimento. Todavia, se ele não se aplica ao serviço essencial de transformação de si mesmo, buscando o autoconhecimento com pleno domínio do mundo interior, deixará de semear no seu terreno pessoal as sementes vigorosas que vão lhe conferir no futuro a liberdade e a farta colheita de júbilo almejado por ele mesmo. E esse processo exige tempo, disposição incansável de recomeçar, meditação, cultivo de novos hábitos, oração, renúncia, capacidade de sacrifício, vigilância mental, vontade ativa, disciplina sobre os desejos, diálogo fraternal. E já cansei só de ler, não é? Então percebam que buscando o autoconhecimento com pleno domínio do mundo interior. Pleno domínio do mundo interior. É o que nós falávamos no início.
essa fortaleza íntima, essa capacidade de dominar-se interiormente com esse pleno domínio. Isso é difícil, por isso que muitos desistem e por isso que muitos não entendem porque não conseguem esses resultados de felicidade. Porque as movimentações exteriores são movimentos de aparência, são movimentos rasos, não são movimentos de profundidade. Fica fácil a gente entender isso quando a gente começa a olhar as nossas relações. Grande parte das nossas relações são superficiais. Nós não temos tempo de aprofundamento. Agora, com a pandemia, os filhos estão mais em casa. É unânime. De cada 100 pais, 99,9 ou 100 são unânimes em falar que estão descobrindo situações em relação aos filhos, que estão percebendo nuances e situações que antes não percebia, porque a vida passava muito rápida, as relações eram muito rasas e sem um tempo de aprofundamento dessas relações. Então, se isso ocorre com os outros, ocorre conosco mesmos. Nós não aprofundamos o conhecimento de si mesmo. A gente vai agindo de dentro para fora, nas coisas, nas pessoas, nas relações, e dificilmente temos um tempo para nós, olhando de fato para dentro, né? E olha que interessante, o processo exige tempo, disposição incansável de recomeçar, meditação, cultivo de novos hábitos, oração, renúncia, capacidade de sacrifício, vigilância mental, vontade ativa, disciplina sobre os desejos, diálogo fraternal. Algumas coisinhas ali colocadas. Então, só de ler estas questões a gente sabe o quão difícil isto é. A grande maioria de nós não está acostumado a estas tarefas interiores. A maioria quer uma varinha mágica. Nos aproximamos das religiões, via de regra, para obter a graça. Não é assim? Por que a gente ora? As nossas orações. O que está embutido nas nossas orações, via de regra, quase que na totalidade? Pedidos, né? Raros são aqueles que oram para agradecer ou para louvar, ou para descobrir movimentos interiores, no sentido de entender quem é essa alma que roga. Qual é essa rogativa que brota do meu íntimo? Por isso, semana passada nós falamos que o cristão tem que se semelhar ao homem que está com o médico à cabeceira da cama. Porque nesse momento onde se prenuncia a morte, o abandono da vida terrestre e material, essas rogativas da alma se tornam mais verdadeiras e mais profundas. Não são pedidos do ego ou relacionados à ilusão. Então perceba o quão importante é esses movimentos interiores para que a gente não se perca nessa questão superficial da vida, né? Não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. Então essa é uma frase que deveria estar escrita, né? Se a gente puder escrever, escreve num papelzinho. Nós que somos alunos tem que ter a colinha, não é isso? Então que essa colinha esteja presente nos nossos estudos. Não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. O mergulho nas águas abissais do mar íntimo é indispensável. E a convivência nesse contexto é a escola bendita. Saber os motivos de nossas reações um frente aos outros, entender os sentimentos e ideias nas relações, é preciosa lição para o engrandecimento da alma na busca de si próprio. Então vejam o quanto importante foi esse parágrafo, né? Então o pleno conhecimento de si mesmo, o mergulho nas águas abissais, né, do mar íntimo, e a convivência. Qual convivência? A nossa convivência com as pessoas com quem você convive. É a escola bendita. Falávamos muito isso a semana passada, lembra? Até alguns falam, puxa vida, né, não consigo enxergar isso, que o outro é meu espelho, é meu reflexo. Mas é entender que essa relação, né, é uma escola. Saber os motivos de nossas reações um frente aos outros. Por que estou reagindo dessa forma? Por que isso tem acontecido desta maneira? Quais são os sentimentos que surgem frente às relações que eu estabeleço? Conhecer isso é garantia de felicidade, porque eu preciso conhecer.
Porque quem é que sente? Sou eu. Então, quando um sentimento brota no teu íntimo em relação a outra pessoa, vamos imaginar que você esteja aprendendo a ser mais paciente. Certo? Alguém gostaria de ser mais paciente? Acho que todos nós, né, em tempos de tanta correria, uma boa dose de paciência, eu acho que é importante, né? Então, o que é importante? Quem é que vai me garantir o aprendizado da paciência? Será que se eu convivesse com Emmanuel, Madre Teresa, Irmã Dulce, o Chico, né, que são servidores que querem o meu bem, será que eu ia treinar a paciência? Quem é que eu preciso do meu lado para que eu treine ser mais paciente? Aquela íngua, não é isso? Aquelas pessoas que todo mundo fala, não dou conta, pessoa muito chata, não é isso? Então, a pessoa à minha volta vai garantir o aprendizado. Como é que eu vou querer aprender se não aparecem questões que surjam, não só pessoas, mas questões que surjam em relação à paciência? E todas as vezes que eu estabeleço essa relação com quem quer que seja e eu fico impaciente, o que a gente fala? Quando eu fico impaciente? Normalmente eu falo, mas a pessoa é muito chata. Aquela pessoa me tira a paciência. Se você tivesse, não tinha te tirado. Ela revela que você não tem paciência. Bendita seja. Então a impaciência que brota na relação com aquela pessoa é de quem? Ela que é culpada? Não, a impaciência é minha. Ela revela que eu ainda não estou tão treinado assim na paciência. Então, normalmente, quando eu tenho um sentimento em relação a determinada pessoa, eu transfiro a culpa daquele sentimento para a pessoa. Quando, na verdade, o sentimento é meu, a responsabilidade é tua sobre aquilo que você sente. Qual era a pergunta? Por que eu estou sentindo isso em relação àquela pessoa ou em relação a esta situação? Por que brota do meu íntimo essa raiva, esse sentimento de impaciência, né? Ou de medo, de insegurança? Por que aquela pessoa desperta em mim determinadas situações que outras não despertam? Porque é em mim que isso está acontecendo e não na pessoa. Às vezes ela não está nem sabendo, não é isso? Então veja o quanto que é importante saber os motivos de nossas reações um frente aos outros e entender os sentimentos e ideias nas relações é preciosa lição para o engrandecimento da alma na busca de si próprio. A gente faz isso? Não. A gente já condena, já julga, já fala que o outro é isso, é aquilo, né? E aquilo que eu estou sentindo, eu falo que é problema, o culpado, o outro é o culpado disso que eu estou sentindo. Olha o absurdo. Olha a insanidade. O outro é culpado, é você que está sentindo. Não é assim? Por isso, sempre ao lado de tarefas e estudos, incentivemos um melhor relacionamento. Permitamos espaços nas casas de oração, no centro espírita, para a construção de grupos autênticos que permitam falar de seus limites, de suas angústias e de suas lutas, de suas vitórias, de seus sonhos, em magnífica permuta de vivências embasada em tolerância e solidariedade, a fim de promover as agremiações doutrinárias a ambientes de lídima fraternidade, evitando as capas, as máscaras e o verniz. Máscaras só essas, né, que nós usamos, outras não. Então, é por isso que se fala que os grupos de convivência nos ensinam. E dentro das nossas práticas de estudos, como estamos fazendo em relação, é importante que a gente aprenda. Isso é claro para nós. E é claro também que a nosso lar, as pessoas com quem nós convivemos, são nossos professores. Diz Emmanuel que o lar é um instituto de tratamento e uma escola. Aproveitar para aprendermos quem somos nessas relações. Os excessos nesse tema são reais. A intransigência, a normatização, o clima de cobrança tem servido para assustar e aterrorizar muitos corações. Frases impiedosas e humilhantes têm sido estatuídas a pretexto de esculpir um modelo de conduta ou padrão para a vida espiritual, calcadas em velhos chavões religiosos no estilo espírita ou cristão faz isso e não faz aquilo, subtraindo a possibilidade de conscientização, do amadurecimento, da interiorização e dos conteúdos pelas vias sagradas do coração.
Então é aquilo que a gente vê na própria educação dos filhos. Eu tenho que ter um espaço de abertura para que a pessoa mostre quem é. Como é que eu vou educar? Se é um ambiente de muita intransigência, de muito perfeccionismo, onde existe um autoritarismo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não pode, aquilo não pode, eu tenho um ambiente cerceador da liberdade humana e eu não consigo entender nos comportamentos infantis o que a pessoa ou que o espírito traz na sua essência. Como é que eu vou corrigir ou como que eu vou educar, desculpe, melhor, né? Se eu não sei quem a pessoa é, quem é o meu filho, quem é minha filha. Eu tenho que ter uma liberdade nessa convivência onde a pessoa se mostra. Por isso que as nossas relações sociais precisam ser relações baseadas no amor, não na intransigência, não no julgamento sentencioso, onde eu olho, eu julgo, eu condeno e eu sentencio. Faltou o quê? Só executar a ordem. Não é assim? Então eu preciso dar um passo atrás nesse sentido e olhar no entorno para dar liberdade às pessoas se manifestarem, claro, dentro da legalidade. Estamos falando aqui de grupos de convivência, né, onde nós estamos tendo as nossas relações sociais mais íntimas, para que nós afrouxemos um pouco a intransigência e a intolerância. E até, que aí está muito em voga hoje, a questão relacionada às discriminações e preconceitos. Tudo isso é doença. Pessoa que preconceitua e que discrimina é uma pessoa doente. Precisa se tratar, evidentemente. O ser humano está cansado da intransigência. Ele quer responsabilidade, liberdade e paz. A responsabilidade, liberdade e paz. E se não mudarmos a didática de forma de comunicarmos a mensagem espírita cristã, continuaremos na obsoleta postura de educar de fora para dentro, quando educação é tirar de dentro para fora, respeitando as singularidades da individualidade e permitindo-lhe o ajustamento pacífico entre os novos conteúdos apresentados pelo Espiritismo e sua bagagem espiritual, buscando pouco a pouco, através da postura íntima, a responsabilidade, a mudança de hábitos, o controle sobre a sua própria existência na direção de novos propósitos. É o protagonismo. Quanto se fala aí, né? Nós temos que ser protagonistas da própria existência. Como é que eu vou ser protagonista se eu não tenho liberdade de entender quem sou? E acima de tudo, né? Naquela postura obsoleta, antiga, de educar de fora para dentro. Isso não é educação, isso é mais uma domesticação. Isso é mais impor comportamentos dentro de uma socialização autoritária. Educar é tirar de dentro para fora. É entender que a pessoa é única, tem uma tarefa única e que dentro dessa situação de raridade, de ser único, ela precisa protagonizar a própria existência. Como ela vai ser feliz se não fizer isso? Imitando os outros? Deixando de ser quem é? Abrindo mão dos seus sonhos mais profundos? Está aí a receita da infelicidade. Já dizia lá o pensamento, né, o filósofo, todos nós nascemos originais, únicos, e passamos a vida inteira procurando ser uma cópia. Não é assim que às vezes fazemos? Então nós temos que ter essa segurança íntima para entender de fato quem somos, para não ficar na imitação de comportamentos que julgamos certos ou corretos. Dentro da legalidade, dentro do amor, nós temos que ter a certeza absoluta que o nosso estilo e jeito de ser deve ser respeitado, assim como eu respeito o jeito de ser e o estilo dos outros. Não é isso? Então, dentro de grupos de convivência, é importante, nossa família, que nós tenhamos esse olhar de profundidade. Não é isso? Ante essa abordagem, não temos dúvida em afirmar que quando orientamos quem quer que seja a estudar e trabalhar, jamais podemos deixar de alertar e relembrar que o compromisso da transformação é individual e exige esforço, a fim de não alimentarmos velhas ilusões de negociatas com Deus em favor de vantagens na vida. Isso é muito forte, muito profundo.
Falávamos há pouco que a maioria de nós ainda procura a religião para obter vantagens na vida, para tirar os problemas das costas. O que significaria dizer você não pode carregar minha cruz e deixar eu seguir a vida sem cruz nenhuma, né? Então não existe negociatas com Deus. Eu não posso barganhar. Eu vou fazer isso, aí você me quebra um galho. Não existe isso. Deus é Pai e nos ama, e se nos coloca em determinadas situações é para o nosso bem, para o nosso aprendizado. As situações muitas vezes se tornam difíceis justamente para nós buscar os recursos interiores, para que nós saibamos que temos condições de superação, de superar as injunções da vida, nos tornando melhores, mais fortalecidos, mais equilibrados. Então esses conceitos antigos precisam ser, ou esses velhos hábitos, precisam ser extirpados da nossa existência, porque não seremos felizes. Basta olhar como vivemos. A receita é uma receita de infelicidade, porque é relações baseadas em interesse pessoal, em privilégios, honrarias, em deixar alguns marginalizados e outros privilegiados. As nossas relações não podem estar fundamentadas no interesse. E o valor que eu confiro ao outro não é pelo cargo que ele está, mas pelo homem ou mulher que ele é. Nada que vem acrescentado e tudo aquilo que é em essência. Porque todos somos únicos, filhos de Deus, portanto temos o nosso valor. Devemos respeito e amor uns aos outros. Então cuidado com essa questão de tentar barganhar com Deus dentro das mudanças interiores. O enfrentamento dessas situações com coragem é fundamental para o aprendizado, senão a gente vai fugir da lição, mais uma vez. Não podemos supor que a simples adesão do trabalhador ao trabalho trará paz e felicidade instantâneas. Por isso, todas as atividades que se erguem em nome do Espiritismo ou do Cristianismo deveriam ter como objetivo primordial ensejar aos que dela participam uma visão do compromisso educativo no qual ele está ingressando. Essa responsabilidade está diretamente atrelada às funções daqueles que a dirigem e que devem ser os primeiros a terem consciência clara das linhas de aprendizado que cada atividade pode desenvolver no mundo mental, psicológico e emocional do tarefeiro. Então, o que diz Emmanuel, é material didático. As tarefas que nós, dentro da fraternidade, da caridade, assumimos, são, de fato, material didático, que vão nos ensinar. Toda vez que eu me matriculo numa ação de solidariedade, de caridade, eu estou me matriculando dentro de uma escola, que é a escola do autoconhecimento. De que forma eu vou aproveitar esses movimentos para repercutir no meu íntimo esse autoconhecimento e a partir daí fazer as modificações necessárias. Caridade com o próximo, porém igualmente caridade consigo mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E olha que interessante isso, está até destacado em alguns livros aí no início, né? A luz com a qual clareamos os caminhos alheios é crédito perante a vida. Beleza. Você fez a caridade, você tem crédito perante a vida. Certo? Entretanto, somente a luz que fazemos no íntimo nos pertence e é fonte de liberdade, equilíbrio, paz e riqueza na alma. Então eu preciso ter isso interiormente, porque aquilo que eu faço aos outros está com eles. E o que eu estou fazendo a mim? Né? E essa luz interior é fonte de liberdade e equilíbrio. Olha o equilíbrio de novo, né? Parece óbvio a nossa afirmativa, mas nem tanto. Há muitas pessoas esquecendo ou não querendo compreender semelhante princípio, submetendo-se a largo processo de autocobrança, do qual não conseguem vencer, enredando-se em climas desgastantes de desamor a si próprios. Principalmente se nós começarmos com as autocobranças, com aquelas questões em que a gente vai se julgar culpado por isso, por aquilo, não se perdoa, não se aceita e passa a se cobrar muito. Isso não é caridoso. Isso é um processo que vai fazer com que a gente sofra desnecessariamente, né? É que se ter um clima de amor ao próximo como a si mesmo.
E o mais lamentável é que muitos corações passam a acreditar que esse mecanismo de sofrimento é o resultado de reflexos de seu passado reencarnatório, quando em verdade, olha que interessante, muitos acham assim, é um karma, né? Para usar um termo que as pessoas conhecem mais. Por que está passando por isso? É meu karma. Nem sempre ou quase nunca é, né? Nesse sentido que nós estamos estudando. Por quê? Ele fala aqui, a pessoa imagina que é por conta disso, né? Colheitas passadas que agora, plantios passados que agora estou colhendo, quando na verdade a pessoa está no labirinto de si mesma, sem conseguir encontrar as saídas pelas quais já poderia ter passado, caso guardasse melhor habilidade na arte de conviver bem consigo próprio. A ideia do labirinto é muito boa, porque a mente é um labirinto. Então, quando eu estou demais nas questões do ego, né, eu estou num labirinto, na matrix que a gente fala, e aí eu me perco. Então aí eu vou imaginar um monte de coisa na minha vida que é reflexo, às vezes, de karma, de situações, quando não, eu estou perdido. É como se você está dentro desta sala, né, preso, e aí você fica tentando sair pelas paredes, dando cabeçada na parede, saindo pelo lado errado, né, e dizendo que você, porque no passado, não, você não está achando a porta. Se você achar a porta, tudo passa, você saiu, pronto. Então, às vezes, nós estamos enredados numa trama psicológica, mental, né, em velhos hábitos, condicionantes, trilhas neurais, situações que vão tendo reações automáticas, né, animalescas, né, porque é a reação do animal biológico, aquelas reações intempestivas, o instinto, né, perdido nesses labirintos, quando na verdade nós tínhamos que tomar pé, sair da ilusão da Matrix, ir para a essência, analisar essa questão e sair tranquilamente pela porta da frente. Tudo vai passar. Falei, gente, foi como tirar com a mão? Sim, como tirar com a mão. Então muitas pessoas ainda estão nessas relações superficiais, nessas ideias ou nessas monoideias, né? Que o cérebro não desliga, que uma coisa puxa na outra, que puxa na outra, que puxa na outra, né? E que tem uma consequência, que tem outra, parece um jogo de dominó que vai caindo atrás do outro, vira uma gritaria, vira uma confusão interior, não me entendo, não me ouço, não me compreendo. Ufa! Quando na verdade eu tenho que sair dessa ilusão da matéria e começar a perceber a minha alma. Tem pessoas que nem conversam com a alma, sabem que tem uma alma, mas precisa entender quem é, precisa entender quem sou. Sem isso não há a mínima condição de equilíbrio, de controle e de felicidade. Então a pessoa precisa encontrar as saídas. E já teria encontrado, caso guardasse melhor habilidade na arte de conviver bem consigo próprio. Olha que beleza. É o amor a si mesmo, né? E para concluir, o último parágrafo, né? A felicidade tão procurada no mundo da transitoriedade está em nós, no ato de penetrarmos na desconhecida gleba do eu, arando esse terreno fértil para que floresça a divindade, da qual somos todos portadores. Essa é a felicidade dos espíritos superiores, conforme a assertiva da codificação. Todavia, pode também ser a nossa ainda agora. Então, que bonito, né? Precisamos arar essa gleba do eu para que a gente consiga entender quem somos, para de fato adquirirmos essa capacidade de controle, de conhecimento. Assumir as rédeas da própria vida. Eu não vou conseguir fazer isso se eu não me conheço. Não é assim? Então que Deus nos abençoe, que possamos todos estar firmes aí no propósito, para a semana que vem irmos para o 3º capítulo.